Olá, eu sou Patrícia Vale e esse é o Wealth Point, onde os grandes gestores compartilham as suas visões. Os fundos de debêntures incentivadas triplicaram de tamanho em 2024 e já somam mais de 200 bilhões sob gestão. Isentos de imposto de renda para a pessoa física, a demanda por eles aumentou, com a redução de outros títulos isentos no mercado e com a alta na taxa de juros, dando a eles um espaço relevante nos portfólios. Para entender as oportunidades desse mercado e quais são as perspectivas daqui para frente, recebemos Michele Lawande, gestora de fundos de infraestrutura da Santander Asset Management, e Vinícius Romero, sócio e portfólio manager da XP Asset. Bem-vindos ao Wealth Point. Obrigado, é um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Obrigada, Vini, também pela companhia. Obrigada, Patrícia e Neofid, pelo convite. Obrigada, Michele, Vinícius. E que a gente começasse explicando o que exatamente são os fundos de debêntures incentivadas, que foi uma classe que foi criada depois da criação específica desse título. Quais são as vantagens? Por que foi necessário criar uma classe de fundos diferente para eles? Michele. Obrigada pela pergunta. Eu acho que em 2011 teve a criação da Lei 12431, que foi o grande trigger para o surgimento dessa classe, que basicamente era um fomento à atividade de infraestrutura no país, e isso criou um incentivo via emissão de títulos de debêntures incentivadas que teriam isenção para o investidor de imposto de renda. Então, essa classe foi criada lá com a lei em 2011 e foi crescendo ao longo dos anos. E o fundo, eu acho que a classe de infraestrutura virou um grande funding de projetos de infraestrutura no Brasil, principalmente de longo prazo. Então, essa indústria foi crescendo ao longo dos últimos anos. Eu acho que a gente tem se desenvolvido e se especializado muito mais ao longo dos últimos anos, e eu acho que a criação dela acabou sendo ainda melhor do que esperado. Acho que a gente buscava um incentivo para a infraestrutura como um todo no país, mas naquela época muito mais focado em setores de utilities, né? Então, energia, saneamento, e hoje em dia a gente vê uma abrangência maior, tanto da lei, quanto dos projetos de infraestrutura e dos emissores foram sendo mais especializados e vindo mais a mercado via esse tipo de ativo, e aí acabaram fomentando a indústria como um todo. Vinícius, acho que você podia complementar dizendo exatamente o que é esse tipo de ativo, a duration dele, a complexidade, as vantagens que ele tem para o investidor. Então, a Lei 12431, que a Michele mencionou, é para isenção para debêntures em ativos de infraestrutura. Então, aqui ativos do setor elétrico, rodovia, saneamento, telecom, etc. Então, são ativos da qualidade de crédito, né, da perspectiva de qualidade de crédito, que a gente gosta, né, porque são ativos, setores regulados, de uma forma geral, que tem receita indexada à inflação, são setores resilientes, né, menos cíclicos. Então, tudo isso traz uma robustez maior para o crédito. E, por ser ativos de infraestrutura, a gente está falando de emissões de dívidas de longo prazo, né? Às vezes chegando até a 20 anos. E, portanto, a gente tem uma duration um pouco maior versus outros fundos de crédito, né? Então, assim, se a gente olhar o IDA, IPCA, Ambima, infraestrutura, a gente está falando de uma duration ali por volta de uns 5,5, tá? 5 anos e meio. Então, esse é o perfil dos ativos que vão compor esses fundos, né, para ter essa isenção. E são ativos que são isentos de imposto e os fundos também isentos de imposto, assim, geralmente atrelados a IPCA, o que é muito bom para o investimento de longo prazo, né? A gente está casado aí com um investimento real. Porém, desde que lá 2012 começou isso, estava meio tímido ainda esses fundos, não crescia muito. Foi nos últimos anos e principalmente no ano passado que houve um boom. O ano passado realmente triplicou, a gente passou de 300 bilhões sob gestão. E queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual o tamanho hoje dessa indústria, Vinícius? E por que deu esse boom no ano passado? Legal, então, ano passado a gente teve alguns fatores one-off que impulsionaram esse crescimento. Então, logo no começo do ano a gente teve uma medida da CMN restringindo a emissão de ativos isentos, né? CRI, CRA, LCI, LCA, e isso fez com que esse fluxo que ia para ativos isentos, né, passasse aí para 12431, que também tem a isenção. Além disso, que já em 2023, né, você teve a aprovação e passou a valer em 2024 a tributação de fundos exclusivos, fundos fechados. Então, isso também trouxe uma migração de fluxo, né, para isenção. Então, esse fluxo maior trouxe um fechamento de spread, por consequência, né, por uma demanda que veio ali de uma vez.
e esse fechamento de spread refletiu um retorno maior para os fundos. Então, teve uma conjunção de fatores positivos ali e, além disso, um cenário de juros alto, né? Então, quando você tem um juros elevado, a isenção, se a gente pegar a alíquota de 15%, né, que é a menor alíquota que você vai ter de tributação, no 2024, o CDI médio do ano foi 10,9%, quase 11%. Então, se você colocar os 15% aí em cima disso, a gente está falando de mais de 150 bips, né, 1,5% de spread que você tem pela isenção. Então, tudo isso fez com que ano passado a gente visse esse crescimento relevante da indústria. Mas, olhando o filme em uma janela um pouco mais longa, acho que é parte natural, vamos dizer assim, do desenvolvimento do mercado aqui de capitais local, que ainda tem muito espaço para crescer. Então, o que a gente tem de pipeline de infraestrutura aqui vai sustentar crescimento ainda para frente com tranquilidade. Michele, qual o tamanho desse mercado hoje? Se você acha que esse ano continua essa demanda elevada que o Vinícius colocou que teve aí no ano passado? Eu acho que muito por causa do que o Vinícius colocou aqui em relação ao que aconteceu do CMN, eu acho que ano passado a gente teve um boom acima do esperado. Eu acredito que todo mundo, quando virou o ano, perguntava: esse ano tem a chance de ser do mesmo jeito que ano passado? E eu particularmente acho que não. Eu acho que deve ser um pouco mais contido do que ano passado. É o que você falou, o mercado já triplicou de tamanho. A gente vê a nossa seara de institucional, os fundos abertos, que são a maior parte deles, compondo muito disso. Eu acho que tem uma perspectiva positiva para esses fundos ainda esse ano, de crescimento também, mas um crescimento um pouco mais contido que ano passado por alguns motivos. Eu acho que teve a questão do fechamento de spread, então tem pontos positivos aqui vindo, principalmente em relação à pipeline, em relação a leilões que foram feitos ano passado e que agora vêm com emissões novas. Eu acho que tem um fomento bom para esse ano, principalmente em novos setores, mas eu acho que deve acontecer de uma maneira um pouco mais tranquila que ano passado, porque o gatilho do CMN foi muito forte mesmo. Acho que a gente já entendeu o mercado sem a oferta de produtos isentos que a gente tinha antes. Então, lastros de letras não é o mesmo mais de antigamente, emissões de CRIs reduziram drasticamente também, então eu acho que o mercado entendeu como que ele é composto hoje em termos de oferta de isentos. Então a gente tem ainda uma avenida talvez grande para explorar em novos produtos, a gente vai falar um pouquinho também disso em breve, mas explorando novas categorias dentro da nossa estratégia de infraestrutura, e eu acho que tende a crescer nisso, mas acho que talvez já com um pouco mais de parcimônia em relação ao ano passado. Mas que dá para dizer que as incentivadas são a bola da vez, né? Todo mundo procurando tributação isenta e como os outros estão reduzindo, o foco ficou nas debêntures incentivadas. Então, colocando um pouco em números aqui, né? A gente teve ano passado, como eu comentei, um CDI ali próximo de 11% no ano. E se a gente olhar para o índice de debêntures de infraestrutura da Ambima, a gente começou 2024 próximo de 110 bips e fechou o ano ali por volta de 50. Então, a gente teve essa compressão de 60 bips, né? 0,6% no ano, numa duration de 5 anos, mais ou menos. Assim, fazendo uma conta simplificada aqui, a gente tem esses 60 bips em 5 anos, a gente está falando de uma marcação positiva de 3%, né, que é reflexo dessa redução do spread. Em cima desse CDI de 11%, a gente está falando de um retorno de 14% isento no ano. Então, assim, CDI mais 3% no ano isento, é difícil achar outra classe de ativo que teve essa performance, principalmente nesse passado recente. Então, com certeza foi mais uma influência positiva aí para dragar o fluxo, né, no mercado. E a grande demanda dos investidores tem feito também as gestoras lançarem novos produtos. A gente viu no ano passado muitos fundos exclusivos e listados sendo lançados. Michele, queria que você explicasse isso. Os fundos exclusivos estão mirando mais ali o público private, das grandes fortunas, os listados mais o varejo. Por que esse tipo de fundo é interessante? Vocês estão lançando novos também? Eu acho que o investidor brasileiro ele tem ficado cada vez mais especializado e aumentando a alocação estrategicamente, não mais só focado em título público. Antigamente a gente tinha uma dependência muito grande de poupança também,
A gente viu ao longo dos anos isso mudando para melhor. E aí os produtos isentos foram se especializando também. Ano passado a gente teve uma mudança relevante na tributação de exclusivos. E eu acho que isso puxou um fluxo muito grande voltado para produtos isentos. E aí a gente teve CMN também, que reduziu a oferta de produtos isentos. Então, acho que a maioria das gestoras, a gente inclusive faz isso via um serviço private mesmo, acessório à asset e ao private, de criação de exclusivos que só compram ativos isentos e assim conseguem também ter um benefício tributário. Então, teve um aumento desse público de exclusivos de isentos por isso, e além de tudo, eu acho que o próprio movimento pós-CMN foi buscando alternativas do próprio investidor conseguir manter um padrão de isenção ou um benefício tributário adequado ao que ele tinha de estratégia de investimento pessoal. Então, os fundos listados também tem outra dinâmica. A gente, hoje, no Santander Asset, não tem nenhum produto listado. Nossos fundos são abertos mesmo, em diferentes estratégias, mas todos abertos. E aí a gente tem esse outro braço que oferece esse serviço de exclusivos também para pessoa física com benefício tributário. Mas acho que o crescimento como um todo da indústria foi muito pautado por pós-CMN, e eu acho que a própria robustez do mercado foi dando mais segurança para o investidor, para ele estar mais tranquilo, tanto investindo individualmente em debêntures incentivadas diretamente ou via fundo. Eu acho que parte disso que o Vinícius trouxe veio do longo prazo, veio aos poucos. Do investidor antes via 20 anos, via 15 anos, achava que era muito tempo. Então o mercado foi também ganhando robustez na forma como esses ativos são estruturados. Então eu acho que isso tudo possibilitou que a gente tivesse várias frentes defendendo a classe de incentivadas, buscando benefício tributário, mas também buscando uma composição de carteira diferente do que era feito antes. E teve lançamento de novos fundos abertos, então, no Santander, do ano passado para cá? A gente lançou alguns produtos ano passado. Esse ano a gente já lançou 2 novos, um que faz uma estratégia redeada e um que faz estratégia não redeada atrelado ao IMAB5. Um deles tem 2 dias agora e o outro fez 1 mês. A gente teve aí um período mais pós-carnaval, um pouco mais quebrado, né, ao longo desse último mês, mas é super recente, foi lançado dia 10 de fevereiro e esse agora é dia 10 de março. Então, são os nossos 2 produtos de agora que a gente tem pautados para 2025. Em 2024, a gente também cresceu a estratégia buscando novas formas de trazer um ganho de alfa para o cliente, pensando que a indústria estava já realizando esse fechamento de spread, já entregando muita performance, e como que a gente trazia novas formas de entregar ganhos relevantes para os clientes. Então, ano passado a gente lançou uma estratégia com risco de mercado ativo e incentivadas e também mais produtos da família redeada em CDI. E lá na XP, Vinícius, você também tem visto essa tendência por fundos exclusivos, listados ou mais fundos de uma maneira geral? Não, tá perfeito o que a Michelle colocou. Acho que essa mudança estrutural de tributação de fundo exclusivo fechado trouxe esse fluxo, né? E a gente viu isso acontecendo lá na XP Asset também. Ano passado a gente lançou um fundo novo, que foi o XP Debênture Incentivado IMAB5. E até uma curiosidade aqui, né, que você falou do tempo da indústria, o nosso fundo XP Debênture Incentivada IMAB é o primeiro fundo para público em geral da indústria, né? Então, lançado em 2014. Então, vocês já estão nessa há um tempo, né? Sim. E outra novidade que tem tido nos últimos anos, não que de agora, mas nos últimos anos, foram esses fundos redeados, que até a Michelle já comentou. Significa que eles não são atrelados ao IPCA, o que faz, às vezes, eles ficarem muito flutuantes, né? E qualquer mudança ali na taxa de juros longa faz uma grande abertura na rentabilidade. Vinícius, você pode explicar como funcionam esses fundos redeados? Por que eles têm crescido a representação? Por que eles são interessantes? Tem algum público, talvez, que seja melhor para ele do que para o fundo normal? Claro, vamos lá. Então, como funcionam esses fundos redeados? As debêntures incentivadas, majoritariamente, são emitidas em IPCA+, né? Que você tem uma parcela pré-fixada de juro real e uma parcela pós-fixada do IPCA. A volatilidade que você tem nesses fundos vem majoritariamente da parcela pré-fixada, né, com a oscilação da curva de juros reais das NTNBs. Quando você faz o hedge, você troca para CDI pós-fixado. Como que funciona isso? Né? Tem um derivativo, que é o DAP, e basicamente a gente pode pensar o DAP como se fosse um swap. Então eu tenho a carteira do fundo que está alocado em debênture IPCA+, e quando eu compro o DAP, eu fico numa ponta
passivo IPCA+, que neutraliza com a minha carteira do fundo, e ativo CDI pós-fixado. Então, eu passo a ter uma carteira que é remunerada em CDI pós, tá? Que a volatilidade é zero, praticamente. Então, você sai dessa oscilação da curva de juros quando você tem o fundo CDI. O spread de crédito continua o mesmo, tá? Não altera, é apenas uma troca de indexadores. Por que que os fundos redeados são a estrela do momento, né? Bom, assim, a gente, tanto em 2024 como nos últimos anos, viu uma elevação da curva de juros relevante. Então, começo de 2024, a gente tinha uma NTN-B ali numa duration próxima de 5 anos, negociando a IPCA mais 5,20. Hoje, a gente está com essa mesma debênture aí, 5 anos de duration, desculpa, a NTN-B, negociando a IPCA mais 7,80, tá? Então, você teve essa abertura aí de 2,6% no ano. E se você olha numa janela um pouco mais longa, assim, até parece que não aconteceu, né? Mas quando você joga lá no Bloomberg Duration, 5 anos constante histórico, você vê lá 2020, bateu 2%. Sim, tinha NTN-B na época 2025 cotada IPCA mais meados de 2020, IPCA mais 2,20, 2,15. Hoje a gente está em 7,80. Então, assim, e o CDI, né, a Selic, saiu de 2 e agora a gente está em 13,25. Então, toda essa abertura de juro real teve uma marcação a mercado negativa para esses ativos, né, pré-fixados, que no caso das debêntures incentivadas é essa parcela de juro real que eu comentei. O CDI não sofreu essa marcação negativa para trás. Ele só foi surfando esse aumento de carrego por ser pós-fixado. Então, quando a gente olha a foto hoje, para trás, o CDI tá lindo, o retorno dele versus os outros índices, né? Ano passado, 2024, o IMAB teve retorno de menos 2,440 qualquer coisa para trás, e o CDI foi os 10,9, 11% que a gente falou. Então, essa diferença ficou gritante, né? E o investidor pessoa física, acho que tem uma tendência de olhar o retrovisor, né? De dar um peso relevante para o retrovisor, do que tem performado bem. Mas aí, acho que também vale a gente comentar que, olhando para frente, a gente tem uma cabeça que a alocação em juro real, duration longa, é muito boa, a não ser que você ache que o Brasil vai quebrar. Porque, assim, até a XP lançou um relatório de renda fixa esses tempos, que tinha uma análise lá que eles fizeram muito legal, que desde 2007 até agora, então numa janela aí de 18 anos, a NTN-B 2045, qual porcentagem do tempo ela esteve negociada acima de IPCA mais 7? Aí ela estava lá 7% do tempo negociada acima de IPCA mais 7. E qual porcentagem do tempo ela esteve negociada acima de IPCA mais 7,5? 2% do tempo. Então, assim, esse nível de juro real que a gente tem hoje no Brasil, pelo histórico, estatisticamente, ele é raridade. E, economicamente falando, não é sustentável versus o que a gente tem de expectativa de crescimento do PIB. Assim, a conta não fecha de dívida pública. Então, alguma coisa precisa acontecer. Então, eu até brinco, assim, ou o Brasil quebra ou você vai ganhar dinheiro com o fechamento da curva de juro real. Então, apesar de olhar o histórico e o CDI, os fundos redeados, né, estarem muito bem na foto, olhando daqui para frente, a gente acredita que a alocação em fundos de juro real, IPCA+, IMAB, principalmente duration mais longa, são muito interessantes. Bem interessante, Vinícius. Só para entender, hoje lá na XP tá o quê? Tá mais para redeado, tá menos para redeado? Como é que tá o total sob gestão? A maioria, mais da metade, está em fundo redeado, CDI pós-fixado. Aqui, assim, a indústria como um todo fez esse movimento, né? Tem uma amostra de fundos que a gente monitora lá, que começo de 24 era 1/4 da amostra era fundo redeado e final do ano hoje está em uns 45%. Cara, Então, assim, foi para quase metade, sabe? Então, realmente, o fluxo tem sido concentrado nesses fundos redeados, né? CDI pós-fixado. interessante. Michele, lá no Santander você viu esse movimento também? Vocês têm tido mais interesse pelos redeados? E se você concorda com o Vinícius, que é o momento de deixar os redeados de lado?
Eu concordo 100% com ele em relação ao ganho, principalmente da curva de juros, assim, o que a gente tem de perspectiva para frente. E do nível de prêmio que a gente está vendo agora é um negócio que é inegável, assim. As pessoas acho que podem divergir no sentido de quanto tempo vamos ficar assim, se isso vai realizar um fechamento em breve, se não vai realizar um fechamento nesse ano, se depende de uma mudança de governo, mas eu acho que é inegável a quantidade de prêmio que a gente está vendo. Então aí eu acho que já cria uma defesa forte para os produtos não redeados. Eu acho que uma coisa que eu passo bastante, nosso investidor em geral, a maior parte dele no Santander é investidor varejo. Eu acho que boa parte da XP também. Eu acho que isso influencia muito nessa parte do apetite arrediado, porque como o Vini falou, como a volatilidade da parte de risco de mercado ela é zerada, então a gente fica com uma volatilidade menor por spread de crédito, eu acho que ainda tem muito mais apetite por menos volatilidade, porque você vai ver menos cota negativa, você vai ver uma performance que chacoalha menos, ela vai entregar mais constantemente atrelada ao CDI, então ela vai ser constantemente positiva. E aí nos não arrediados a gente ainda tem um education aí em curso, assim. A gente bate muito nessa tecla muito por causa disso que o Vini trouxe, que há muito prêmio na curva de juros, então a gente acha que é o que o Vini já falou muito bem, então eu só tô retocando que o Brasil Quebra a gente tem muito dinheiro para ganhar. Então a gente tem que explorar essa parte de como a gente explora isso via outro tipo de produto. Não acho que a indústria de redeado esteja saturada, acho que a gente ainda tem muito espaço para crescer, mas lá no Santander a gente também tem mais de 85% da nossa estratégia de infraestrutura em redeados, mas a gente foi aumentando aos poucos aqui. Hoje a gente tem 2 produtos não redeados vinculados ao MAB5 e a gente tem um produto que é redeado, mas que faz uma estratégia direcional de curva de juros, tentando aí um ganho de alfa vinculado a essa oscilação positiva ou negativa da curva. Mas eu acho que é um bom momento para a gente forçar mesmo o investidor a olhar com mais carinho para essa parte de prêmio na curva de juros, porque eu acho que é muito importante que a gente traga essa parte. A gente foi trazendo crédito aos poucos, né? Crédito foi ganhando robustez, não era todo mundo que olhava, depois a infraestrutura cresceu bastante, aí acho que agora as pessoas estão olhando, entendendo um pouquinho melhor essa dinâmica de como ganhar dinheiro com curva de juros, ou como tem muito prêmio, ou como que isso representa uma oportunidade. E aí eu acho que a gente tem ganhado corpo nesse sentido de trazer o investidor um pouco mais, com um apetite de risco um pouco melhor, um pouquinho mais apimentado, dadas essas oportunidades que a gente tem visto no mercado. E até complementando, não acho que é para deixar de lado o fundo redeado, assim, ele continua tendo o seu espaço ali, acho que é uma questão também de suitability, né, como ela falou, de apetite à volatilidade, mas quando a gente olha potencial de ganho, com certeza os fundos não redeados hoje a gente enxerga como mais atrativos. Eu acho que é até uma parte de composição da carteira, né? Faz muito sentido você ter as duas coisas. Você fica com uma parte da sua carteira protegida do risco de mercado e outra mais direcionada, isso numa proporção que você se sente mais confortável. E aí eu acho que sim, vai do perfil do investidor. Quando é um pouquinho mais arrojado, ele tem um pouquinho mais de apetite a risco. E quando ele é muito ou mais conservador ou um pouco mais avesso a essas ações que a gente tem mencionado, aí ele fica um pouquinho mais posicionado nos redeados. Outro assunto super importante nesse tema é a da emissão das debêntures incentivadas. Não há dúvida de que os investidores vão continuar querendo esses títulos, mas quantos vão vir ao mercado para suprir essa demanda? Michele, o que você está esperando aí de emissão esse ano? A gente já veio de um recorde do ano passado, mas tem bastante leilão sendo negociado. O que pode acontecer? Eu acho que o que a gente comentou já sobre o gatilho do ano passado fez com que muitas empresas vissem uma oportunidade de vir naquele momento. O Vinícius trouxe muito bem a parte do fechamento do spread de crédito, então uma hora ficou barato para elas virem, apesar da gente estar falando de um cenário de curva de juros mais alta, a gente está falando de um spread de crédito mais magrinho, principalmente no final do ano passado. Então muitas empresas aproveitaram para vir. Eu acho que teve um rally pós-fechamento, todo mundo falou, a hora que a gente tá vendo muita demanda e um espaço para a gente emitir spreads ou negativos ou muito baixos, então muita gente veio ano passado, então foi um mercado primário muito povoado, principalmente no segundo semestre, mas esse ano a gente começou mais tímido e fevereiro foi melhorando bem, eu acho que a gente teve emissões importantes agora que estão liquidando nessa primeira semana de março, segunda semana agora, pós-feriado de carnaval, de nomes grandes, empresas importantes que vieram também, setor de energia, de concessões rodoviárias, teve uma oferta melhor, de pelo menos 8 emissões de nomes high grade aqui, que vieram dar uma acalmada também, né? A gente estava precisando comprar ativo.
E aí eu acho que eu tenho visto, dado que a colocação foi boa dessas últimas emissões que a gente teve nesses ativos com risco de crédito baixo, eu vejo um corredor bom para ela ser explorada, pelo menos no primeiro semestre, de mais emissões. Eu acho que sempre que a gente tem um cenário macro um pouco mais volátil, a gente sente que o receio às vezes aumenta, mas quando a gente tem uma demanda muito forte ainda, tem produtos sendo lançados em vários lugares, a gente tem produtos que estão sendo ainda em períodos de enquadramento, então eu acho que tem um bolso relevante agora para emitir. Eu acho que é uma questão de ajuste de preço, a gente sempre tenta trazer para o cotista um pouco mais de prêmio, para a gente ter um pouco mais de conforto no investimento, né, nesses ativos, principalmente quando a gente está falando de longo prazo, a gente precisa de um prêmio de crédito. Eu defendo muito isso. É, Só que a gente sabe que as pessoas físicas ficaram muito fortes também, muito ativas no mercado de debêntures incentivadas. Então, as tesourarias dos grandes bancos têm agido ativamente em comprar debênture incentivada e vender direto para a pessoa física. Eu acho que esse é um mercado que tem crescido muito também. As pessoas, em geral, têm visto o investidor investindo em fundos e aí investindo em 2 fundos diferentes, um redeado e um não redeado, e também compra uma carteira de debêntures. Isso é interessante pela forma com que isso vem crescendo em termos de apetite e demanda. Então, eu acho que tem tudo para esse ano continuar tendo essa demanda, e tendo demanda a gente vai buscando a oferta e vai encontrando em diferentes emissores, porque eu acho que também teve a questão dos leilões ano passado. Em novembro a gente teve leilão, outubro também de concessões rodoviárias, algumas já começaram a ver esse ano. A gente vai ter algumas mudanças também de concessão portuária, então tem um pipe interessante que foge do óbvio, porque senão a gente fica muito em energia, saneamento, principalmente depois do marco de saneamento, a gente teve uma infinitude de emissores novos do setor e a gente sempre tem uma revolvência grande de energia, então para esse ano eu espero um pouco mais da presença de emissores novos, principalmente no que a gente relaciona com os leilões que aconteceram ano passado. Não, boa. E assim, falando um pouco do lado das empresas, né, pelo menos no curto prazo, acho que essa timidez que a Michelle comentou também é um pouco relacionada com o aumento da curva de juros, né? Então, apesar do spread estar num nível historicamente baixo, quando a empresa olha aquele nível de juros de IPCA mais 7,5, 7,80, ela fala, putz, vou travar isso daqui no longo prazo, sabe, no meu balanço e ficar com esse custo. Tanto que esses dias a gente viu notícia aí da Secretaria de Transportes, né, colocando uma medida que você poderia usar como lastro a recompra de debênture de ferrovias, do setor de transportes, para emitir uma nova, né? Olhando para frente, pensando em não inibir esse fluxo de emissão de isenta agora, porque o lastro para a emissão de debênture 12431 é investimento em infraestrutura. Então, você não pode usar uma recompra, trocar uma debênture depois que passou determinado tempo como lastro. Daí eles estão negociando isso como uma forma, né, de manter esse canal aberto. E assim, até olhando isso, falando do momento mais de agora, recente, mais curto prazo, mas olhando estruturalmente longo prazo, assim, o Brasil investe, grosso modo, metade do que ele deveria investir em infraestrutura, né? Então, assim, a gente investe por volta de uns 2% do PIB, quando tem estudos que apontam necessidade de investimento de 4% do PIB. Então, assim, esse gap, a gente está falando de centenas de bilhões de reais de investimento em infraestrutura, e pulverizado nos diversos setores, né? Elétrico, saneamento, rodovia. Então, a gente tem bastante conforto quando a gente olha o estrutural de médio e longo prazo de pipe de emissões para vir. Então, eventualmente, você pode ter algum descasamento ali no curto prazo, mas tem muito investimento em infraestrutura para ser feito. Muito bom. Agora, o que todo mundo quer saber, Vinícius, e a perspectiva de rentabilidade dos fundos? Como vocês já colocaram aqui, como teve muita demanda por esses títulos, os spreads vieram um pouco apertadinhos no ano passado. Teve um recorde de emissão, mas veio apertadinho. E agora, será que vai vir melhor? Ou a carteira também que já está nos fundos, ela consegue rentabilizar esse retorno muito bom que os fundos de debêntures incentivadas deram nesses últimos anos, conseguem vir daqui para frente? O que você vê aí para os próximos 5 anos? Tá. Vamos considerar que hoje a gente está aí por volta desses 40, 50 bips mais ou menos de spread nos índices, né? E você tem algum custo ali de taxa de administração também nos fundos, ou mesmo se a pessoa física for comprar o ativo direto, ela não vai comprar nesse mais 50 bips com certeza. Ela, assim, vai comprar até com spreads negativos, que a gente tem visto negociações
saindo nesse sentido, né? De até menos 50 bips, por exemplo, que aconteceu recentemente. Então, assim, para facilitar a vida aqui, vamos olhar o retorno do que seria um CDI careca e uma NTNB careca. Então, olhando o CDI vai a 15%, para a curva um pouco para frente, se a gente fizer uma conta simplificada aqui, tá? 15%, que é a alíquota mínima que você tem, né? Em cima desses 15% de retorno, a gente está falando aí de 225 bips, né? 2,2% de spread que você tem quando você aloca num CDI careca. De uma outra forma de ver, né? 15% ao ano, você dobra o seu patrimônio em 5 anos, basicamente, isento, tá? Se a gente for olhar para o IPCA+, pegar uma NTNB aí, IPCA mais 7,80, que é a parte intermediária ali da curva que, em duration, conversa com o portfólio dos fundos que a gente está falando aqui, e colocar uma premissa de IPCA, de inflação, né, de 6%, né, o Focus está um pouco abaixo disso, está, sei lá, uns 5 e alto, o mercado está precificando uma inflação implícita acima disso, uns mais para 6,5, 6 e alto. A gente pegar esses 6%, a gente chega, grosso modo aqui, né, 8 mais 6, os 14%, para fazer a conta dos 15%, a gente também está falando de uns 200 bips aí, 2% de spread que você ganha pela isenção, que são esses 15%, né, de alíquota de imposto. Então, acho que é sempre importante a gente ter isso claro e fazer a comparação correta, porque no final das contas, o seu investimento no ativo isento é o que você já vai levar para casa full, 100%. Então, nessa taxa de juros real aí vai de 7,5, pensando num prazo mais longo, a gente está falando, conta simplificada aqui, de dobrar o seu patrimônio em termos reais por volta de 10 anos. Então, assim, são rentabilidades bem relevantes, né? E que continuam bastante atrativas. Apesar de você ter um nível de spread menor, eu acho que você está muito bem sustentado pelo nível de juros atual que a gente está partindo, né? Então, isso tem que ser levado em conta, obviamente, e essa isenção é muito relevante em função disso. Eu acho que o Vini colocou perfeitamente já. Eu já vou só defender nosso peixe aqui, de uma forma mais institucional, talvez trazer a importância da gestão ativa dentro do que ele falou. Porque a gente vê e é totalmente a favor da pessoa física investindo diretamente numa debênture incentivada, mas eu vejo muito valor no trabalho que a gente faz de gestão ativa de reciclagem de ativos. Por quê? Quando a gente olha nessa janela de 5 anos, de 10 anos, a gente está sempre buscando um benchmark, seja nos produtos redeados. A grande maioria deles busca CDI isento, né, já líquido de qualquer imposto e taxa de administração, e nos que não são redeados, a gente fala de uma B e uma B5, sempre buscando os benches. Nas janelas que a gente olha, o Vini mencionou que eles têm fundo desde 2014, a gente tem fundos mais antigos também, a gente olha produtos em 5, 10 anos constantemente batendo benchmark. E a gente faz isso num cenário mais positivo ou menos positivo de spread de crédito. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente busca sempre num cenário mesmo de spread de crédito mais magrinhos, mesmo de prêmios de crédito mais baixos, sempre fazer seja ganho por trading ou realocação de carteira ou reciclagem de ativos, a gente traz uma rentabilidade extra pelo dia a dia, por a gente estar acompanhando o mercado, para a gente saber, putz, o emissor X fez um leilão ano passado e eu tenho um papel dele que já andou muito, então eu posso trocar para um papel com um carrego de 15 bips a mais. Então essa reciclagem de ativos que a gente faz constantemente, acho que é o grande valor da gestão ativa. O contato com o mercado, obviamente, nem preciso falar, né, que a gente está muito mais próximo dos emissores, a gente consegue acompanhar muito bem pipeline de investimentos, então a gente consegue acender uma luz amarela caso a gente esteja vendo um problema de caixa ou um problema de indicador financeiro, para também sair e fazer desinvestimentos. Eu acho que a gente tem muito mais controle do momento de fazer reinvestimentos e desinvestimentos do que a pessoa física individualmente, porque a gente faz um acompanhamento mais minucioso de cada crédito que a gente tem em carteira, tanto para trocar eles e reciclar essa carteira que a gente tem hoje, quanto para trazer novos nomes e tentar trazer uma robustez também por diversificação de ativo. Então, eu acho que, olhando o patamar de 5 anos, eu sempre defendo fundo
por defender a gestão ativa e por ver uma oportunidade frente a debêntures incentivadas. Não que a pessoa física não deva investir diretamente no ativo, mas no valor que tem, a gente tem um portfólio que a gente faz esse dia a dia constantemente, pegando vários fatores que nem sempre estão à mão, tanto em prêmio como o Vini trouxe, porque o investidor pessoa física, ele de qualquer forma não consegue ter a mesma oferta de preços que a gente tem para conseguir compor uma carteira, mas também nessa recorrência, no acompanhamento, eu acho que tem todo um valor também, pensando no médio e no longo prazo. Muito bem. Perfeito. Eu até complementando, né, além da gestão ativa, que eu acho que é o principal ponto mesmo, no fundo você tem a pulverização, né, que você está numa carteira ali diluída em termos de risco de crédito, que a pessoa física replicar isso é muito difícil, assim, tem que ser um private muito grande, e você tem a liquidez, que por mais que você possa ter alguma liquidez, né, no ativo direto, você tem um custo de transação envolvido quando você vai comprar e vender na pessoa física que é muito maior do que o fundo que opera grandes volumes, né, comprar e vender no mercado. Então, acho que vale destacar esses pontos também. Eu acho que o Vini falou de liquidez, foi uma coisa que a gente não tinha falado tanto no começo. Eu acho que o principal gatilho, agora, passado o CMN, o fechamento dos spreads todos, virou liquidez mesmo, porque a gente está falando, além da mudança nos lastros, a gente tem períodos de liquidez muito maiores em letras agora, e a maioria dos fundos aí oscila entre D15 e D30, na grande maioria é D30. Então você tem uma liquidez em um mês, que outros títulos isentos não te dão, e ainda você tem essa disponibilidade de fazer resgates e aplicações quase sempre quando você quer trocando de estratégia, uma vez que você esteja mais confortável com curva de juros, você pode trocar de um produto redeado para um não redeado, então eu acho que essa especialização também ajuda, acho que a liquidez ajudou muito, eu vejo que hoje o investidor em geral olha os fundos como um produto mais líquido. Antigamente D30, quando a gente começou, era muita coisa, falava, nossa, não D30, a gente tem um produto de crédito D1, D5, e hoje em dia o D30 é muito bem visto porque a gente teve esse aumento também no período de liquidez, no período de resgate mínimo para as letras, e eu acho que ajudou também a gente a ganhar um argumento a mais aqui no nosso trabalho. E até puxando um gancho, né, nessa questão de D30 é muito, a sua pergunta até foi, qual a expectativa de retorno quando a gente olha para os próximos 5 anos? E achei ótimo que você colocou 5 anos aí, porque é próximo da duration, né, do índice de debêntures que a gente tem, e quando o investidor aloca nessa classe de ativos, o horizonte de investimento dele deveria ser mais ou menos casado ali com a duration, pelo menos, né? Porque se você tem um horizonte de investimento menor do que a sua duration, você está exposto a um risco de marcação a mercado maior do que o seu carrego. Então, eventualmente, você pode entrar lá, a gente está falando aqui, vai levar para casa uma NTNB careca, que faz bastante sentido. Mas se, por qualquer motivo, a curva de juro real abrir mais ainda, você tomar uma marcação negativa e sair antes desses 5 anos, a sua rentabilidade pode ser menor do que a NTNB careca. Só que, independente do movimento de spread, se você carregar até os 5 anos, você tem o retorno que você contratou na entrada. Então, acho que isso é relevante também e casa com o perfil dos ativos do fundo, né? Que a gente está falando aqui de debêntures para financiar infraestrutura de prazo longo, de 10, 15 anos, enfim. Acho que vale colocar aqui, crédito é bem complicado, né? E para a pessoa física lidar com isso, às vezes parece que é simples, mas é mais complicado que outros ativos. Quando a gente está falando de um crédito longo, assim, é preciso mais cuidado ainda. Vocês colocaram muito bem. E, resumindo tudo que a gente falou aqui, essa classe de fundos realmente floresceu, né? Desses últimos 10, 12 anos que estão aí, agora a gente tem fundos redeados, não redeados, listados, exclusivos, várias estratégias, mais liquidez nesse mercado. Ele realmente ganhou um espaço relevante, teve um boom no ano passado. Dá para dizer que foram mudanças estruturais e que daqui para frente a gente tem um mercado que tende a crescer cada vez mais? Queria que vocês falassem um pouco sobre as perspectivas agora para os próximos anos e o que vocês acham que esses fundos podem fazer para ajudar o investimento em infraestrutura no Brasil, que foi para isso que eles foram criados. Eu acho que você tocou num bom ponto, que é a robustez que o mercado ganhou como estratégia. Eu acho que
um pouco do que a gente mencionou aqui, o investidor era acostumado com investimentos de muito menos risco. E a gente foi vendo isso ganhando corpo. Vinícius vendeu muito bem o fato de que os produtos de infraestrutura, principalmente quando a gente fala dos fundos de debêntures incentivadas, eles são criados visando médio e longo prazo. A gente não fica olhando o retorno de uma semana, de um mês. Óbvio que o ponto da liquidez é um ponto positivo, a gente tenta trazer isso até para você ter mais conforto em fazer o investimento, talvez que você não era tão acostumado, mas eu acho que conceitualmente, são produtos de médio e longo prazo. Eu acho que, a partir do momento que o investidor ficou mais confortável com isso, eu acho que é muito mérito dos gestores da indústria de ter trazido mais segurança, porque a gente investe em projetos muito longos. Tem, assim, só para deixar até mais claro, tem uma parte corporativa, que são dívidas corporativas de empresas ligadas à infraestrutura, e uma parte de projetos que envolvem riscos de projeto. Então, a gente ganhou muita robustez também nisso, em poder dar funding para projetos muito longos, de 20, 25 anos. Isso foi aumentando ao longo do tempo, de vez em quando aparecem uns ainda mais longos, mas com uma estrutura robusta de garantias para dar segurança para o investidor. E eu acho que à medida com que os ativos têm uma melhor estruturação, que proteja melhor o risco de crédito, que proteja melhor o investimento de longo prazo do cliente, você naturalmente cria mais espaço para que isso se expanda. Então, eu acho que a gente foi vendo também a própria Lei 12.431 sendo melhorada no sentido de abraçar mais setores que tivessem ligações com infraestrutura. Então, hoje a gente já vê um pouco mais de abrangência até onde a lei consegue dar esse incentivo para o próprio emissor conseguir acessar esse mercado, e foi um bolso que foi crescendo. Você mesmo trouxe isso ao longo aqui do nosso bate-papo, de que foi um bolso que foi crescendo mais, então à medida que ele vai crescendo, a gente aumenta a demanda e naturalmente a gente chama mais emissores. Então, eu acho que a gente tem visto. Esse ano a gente voltou a ver concessão aeroportuária, a gente voltou a ver alguns projetos de infraestrutura que antes não eram viabilizados no Brasil, e que agora a gente começou a ver, tipo Waste to Energy, a gente viu ano passado a primeira usina de energia a partir da reciclagem de lixo. Então, esse tipo de projeto veio ganhando robustez porque eu acho que a gente foi dando ferramentas para que eles conseguissem ter aderência no nosso mercado. Então, eu acho que a perspectiva daqui para frente é de cada vez a gente ganhar espaço. Eu acho que na própria alocação estratégica de cada investidor, a gente veio ganhando espaço, primeiro como crédito, e agora cada vez mais como infraestrutura, principalmente porque, de novo, a gente defende muito a isenção, eu acho que é um baita benefício mesmo. E aí eu espero que para os próximos anos a gente consiga ver isso, né? Cada vez mais setores e emissores. Vini trouxe a questão da pulverização, a diversificação é muito importante, e quanto mais pulverizado a gente está na nossa carteira, mais tranquilo a gente fica para crescer e para criar novos produtos e para conseguir atrair mais investidores. Então, eu acho que os produtos foram se especializando mesmo. A gente tem um maior número de players, tanto na ponta do mercado secundário, do mercado primário, tem mais bancos estruturando as emissões, a gente tem muito mais players no mercado institucional também, criando novos fundos. Então, eu acho que a indústria como um todo ganhou corpo. Isso tende a melhorar ao longo dos anos, na minha visão, para a gente conseguir crescer mais. É isso, assim, acho que a necessidade de investimento em infraestrutura, como a gente comentou já aqui no Brasil, é inegável, né? Não precisa nem falar muito, isso é evidente. E a gente está aqui, né, na gestão já há bastante tempo e estamos olhando no longo prazo, né? Você até comentou, né, que crédito é complicado, vou até fazer nossa defesa aqui, que crédito é maratona, né? Não são 100 metros, então acho que esse é um ponto importante. Então é isso. Vinícius, Michele, muito obrigada pela discussão, foi muito rica. Obrigado. Obrigada de novo pelo convite, obrigada, Vini, pela Obrigado, companhia. Michele. Obrigada aos ouvintes aí também por acompanharem o papo. Valeu. Obrigada também à nossa audiência. Esse episódio vai estar no site do Neofeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!